Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os meus cadernos inteligentes, do mais velho para o mais novo. E a intenção desse vídeo é basicamente mostrar para vocês como é que esse caderno se mantém durante o tempo, se ele dura bastante, se ele tem muitas avarias durante o tempo aí, ou não, né? É basicamente isso que a gente vai fazer. E vamos lá para o vídeo. Vocês já basicamente conhecem todos os meus cadernos inteligentes e vocês já conhecem a ordem em que eu comprei eles. Hoje o que eu vou estar fazendo é mostrar com detalhes o que aconteceu ou deixou de acontecer com eles durante o tempo, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o meu caderno inteligente mais velho, né? É o meu caderno médio. É a capa Classical Rose Black. Para quem tem interesse em ter uma capa igual a essa, esse é o nome dela, tá bom? Esse caderno, eu acho que eu já contei a história dele pra vocês, mas vou relembrá-los. Eu comprei ele em uma papelaria aqui da cidade que eu moro. E quando eu cheguei lá, eu estava atrás, na grande realidade, de um caderno A5 com essa capa, só que eles não tinham lá. E aí eu já tinha passado meses pensando se eu ia comprar ou não. Na época o meu marido era meu namorado, né? E ele falou assim, nossa, você já tá pensando há tanto tempo, compra logo esse caderno. Fui lá atrás do caderno, encontrei somente esse tamanho aqui, depois de muito pensar de novo no mesmo dia, quase acabei com o nosso horário de almoço e trabalho só nisso. Decidi que iria comprar esse querido aqui, desse tamanho. Só que teve um detalhe, ele estava com algumas avarias que eu consertei, tá? Eu comprei já tendo ciência de que tinha aquelas avarias, inclusive foi um dos motivos para eu ter comprado, porque eu conversei com a moça da loja e disse, olha, ele está com algumas avarias, eu posso levar ele, mas eu queria que você visse se você tem como dar algum desconto, alguma coisa assim, porque querendo a gente tem esse direito como consumidor, né? Se você vai comprar um item que tá meio danificado. E aí foi assim que eu trouxe esse caderno para casa, ó. As avarias que ele tem são nesse cantinho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mesmo que eu saia da tela, mas aqui nessa borda ele tinha uma avaria, mas eu consertei. Nesse canto aqui também tinha, ó. E a pior de todas era aqui embaixo, nesse rosado aqui, ó. Só que eu pintei com uma tinta que eu tinha aqui em casa, que chegava muito próximo do tom do rosa dessas flores. Então acabou que disfarçou bem, aí eu passei uma base por cima, ele cobriu e tá aí até hoje. Ele sai um pouquinho do plastiquinho até hoje desse lugar aqui, mas tá tudo certo, porque ele tá bem conservado até para um caderno que foi todo consertado pelas avarias que ele tinha, né, por mim. E esse lado aqui também, ó, ele tava bem avariado, mas consegui consertar e ele tá aqui firme e forte. Tirando isso, a única outra coisa que eu senti diferença nele, e eu só vi essa diferença depois que eu comprei um novo caderno com essa mesma capa, foi que basicamente essas flores aqui, que tem o hot stamping, que faz elas brilharem assim, ó, tem um glitterzinho, elas meio que desbotaram um pouco com o passar do tempo. Então elas eram um pouco mais vivas, né? O rosa delas. Mas não ficou feio, tá? É só uma coisa que eu realmente percebi com o passar do tempo. Mas não é nada demais. Então, não afeta na beleza do caderno, não afeta em nada demais. E tirando isso, esse caderno continua intacto. Eu acho que a única coisa que eu poderia dizer dele, que hoje nem é mais tão uma verdade assim, porque ele se ajeitou com o passar do tempo, é que ele tinha dado uma entortada na capa. Inclusive, já fica aí até de aviso para quem assistiu o meu vídeo mostrando os cuidados que você tem que ter com o caderno e tal, que o meu caderno ele tinha dado uma entortada assim, ó. Ele ainda tá um pouco torto, se você prestar bastante atenção, ele é um pouquinho mais próximo aqui nessas pontas um do outro. Porém, hoje, ele já desentortou muito do que ele tava, sabe? Eu não sei se é porque também eu coloquei mais folhas nele. Mas ele, com toda certeza, desentortou bastante a capa do que ela tava antes. E hoje em dia, ela tá muito mais próxima de estar reta, mesmo como ela deveria estar, do que, né, o torto que ela tava. Eu realmente
sentir diferença. É óbvio, gente, que ele tá torto ainda, tá? Dá pra ver que ele tá torto ainda, mas ele já esteve bem mais. É isso que eu tô falando. Desentortou. Então, você pode ter um pouco de esperança. Se o seu tá torto, ele pode desentortar sozinho do nada. Eu não sei dizer exatamente como fazer pra isso acontecer. Talvez colocar mais folhas e deixar ele com peso em cima ajude. Ou então tirar as folhas dele completo e deixar ele ali só as 2 capas com peso em cima, talvez ajude, não sei. O que eu sei é da minha experiência, que foi muito aleatório, só voltou pro lugar. Eu acabei de perceber, inclusive, com vocês, que ele tinha voltado muito pro lugar. E eu não tinha visto isso antes. Enfim, o próximo caderno, que foi o meu segundo caderno inteligente, é esse aqui, que também tem a mesma capa do anterior. Vocês sabem, né, que eu tenho 3 cadernos com essa capa. Eu gosto muito dela. E assim, a gente já vai começar pelo seguinte nesse daqui, tá? Os discos desse querido, eles vieram desbotados. Alguns, não todos. Mas eu não sei se vocês vão conseguir perceber, porque a luz tá bem forte, né? Mas esse disco aqui, ó, ele é mais claro do que os outros. E ele já veio assim, meio desbotadinho. E foi uma coisa que eu percebi nele, me incomodou a princípio. Hoje me incomoda menos, porque como eu falei pra vocês também já em alguns vídeos atrás, eu sou um pouco perfeccionista com algumas coisas. Eu tô tentando deixar isso de lado. Então, o incômodo que me causou esse disco, eu já estou tentando resolver da melhor forma possível, que é utilizando o caderno mesmo assim, porque por mais que o disco esteja um pouco desbotado, não influencia em nada no funcionamento do caderno. Então, é sobre isso. O que importa é o caderno funcionar. Tirando isso, esse caderno, ele está um pouco mais castigado do que o meu anterior. Mas isso é porque eu uso muito mais esse caderno do que o meu caderno anterior. O meu caderno anterior, ele fica mais em casa, eu uso ele mais em casa para fazer desenho e tudo, etc. Esse daqui não. Esse daqui é, como vocês bem sabem, o meu planner, né? Então, ele é um pouquinho mais castigado. Tem uma decisão que eu tomei nesse caderno que eu não teria tomado hoje em dia, sabendo as consequências que ela traria. E eu estou pensando seriamente em, né, reverter essa decisão, porque eu posso. Que foi a de colocar esse chaveiro aqui. Eu estou seriamente pensando em retirá-lo, porque se vocês verem aqui, ó, dá pra ver bem direitinho, este querido amassou a capa. Tá vendo? Isso daqui me deixou um tanto quanto chateada, sabe? Eu só não fiquei mais chateada porque foi uma decisão minha, entende? Ó, tá vendo? Ele amassou dos 2 lados. E eu sei que foi o chaveiro porque ele não tinha esses amassados antes. E esse querido aqui, ele é duro. E ele tem umas pontinhas, sabe? Aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. E é exatamente a marca dessas pontinhas. Então, eu estou pensando seriamente em retirar esse chaveiro daqui e deixar ele sem. E é isso. Vai perder um dos acessórios que ele tem. Porém, eu prefiro do que acabar estragando a capa do caderno, né? Esse caderno também está com uma pequena avaria aqui, que eu só percebi esses dias, que é como se tivesse dado uma amassada ou então uma rasgadinha na parte da capa, que é tipo a película de cima dela, né, na cobertura da capa. Isso daqui não é uma culpa do pessoal do caderno inteligente, isso aqui foi tipo o uso mesmo. Ele deve ter encostado em algum lugar que acabou amassando e aí soltou a películazinha de cima. Da mesma forma aconteceu aqui na parte de trás, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, esses lugarzinhos aqui são lugares que é como se a película de proteção da capa ela estivesse saindo. Então, são lugares que eu vou ter que dar uma consertada, mas como vocês também já viram, eu consigo aí prestar uma assistência para esses pequenos imprevistos que acontecem com os meus cadernos, né? Então, eu com certeza vou dar um jeitinho nisso para que ele dure bem mais tempo. Esses 2 cadernos já tem mais de 2 anos que eu tenho eles, tá? E eu, sinceramente, acredito que eles duram muito bem, muito bem. Se fosse outro tipo de caderno, ele não duraria tanto. Obviamente, o jeito que você usa o caderno, onde você coloca ele, como você transporta ele para outros lugares, influencia muito na durabilidade dele. Se você usa a quantidade de folhas certas, etc. Porém, ele por si só já é um caderno que dura um pouco mais do que
um caderno normal de espiral, por exemplo. Depois desse caderno, nós temos o meu caderno de leitura, que é igual ao anterior. E aí, eu vou tentar fazer uma comparaçãozinha pra vocês da coloração, ó. Já dá pra ver uma diferença. Esse aqui também desbotou um pouco as flores, tá? Esse aqui é o mais novo que eu tenho das 3 capas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa daqui, ela é mais escura, tá vendo? As flores. E essa daqui já parece que perdeu um pouco da cor, tá vendo? É como se essa realmente tivesse dado uma desbotada bacana e essa aqui tivesse ainda acabado de sair da caixa. E ela é realmente a mais nova que eu tenho. E aí eu vou comparar também pra vocês a diferença com esse, que é o mais antigo. Ó, eu acho que pra esse aqui vai dar pra ver ainda mais, ó, tá vendo? Deu uma amarelada e uma desbotada. Então as cores desse aqui não são tão vivas quanto esse aqui. E esse aqui ainda se mantém mais porque, além de ele ser o mais novo, ele é um caderno que ele não pega tanto sol, vamos dizer assim, né? Ele não pega tanta luz quanto os outros, porque eu só uso ele quando eu vou fazer página do caderno de leitura ou atualizar alguma coisa aqui das minhas leituras. E como isso depende muito da minha rotina, não é algo que eu faço diariamente, ele fica ali quietinho no canto dele, eu só uso quando eu realmente preciso. Então ele conserva um pouco mais. Ele tá novo, gente. Novo, tipo, zerado. É como se eu realmente tivesse acabado de receber esse caderno. Não tem nada, absolutamente nada. Ele é super novinho. Também dos mais novos, e aí já é o quarto que eu tenho, e eu acabei de perceber que ele tem que dar uma limpada na capa dele, porque ele é muito branco. Temos o Ice Grey. Ele tá com umas sujeirinhas aqui, mas isso aqui é uma coisa que eu passando um paninho úmido, ela sai, tá? Ele, como vocês bem sabem, é modificado, o elástico. O elástico era branco, eu coloquei um elástico preto nele, porque elástico branco suja muito fácil. E eu não queria ter que lidar com isso, então todos os meus elásticos brancos estão guardadinhos, bonitinhos. No dia que eu superar aí esse medo, né, No dia que eu superar aí esse medo de usar os meus elásticos brancos, aí eu troco o elástico dele. Esse querido aqui, de todos, é o que eu posso dizer que realmente saiu da caixa, né? Agora, quase não dá pra ver as coisas dele, ó. Se eu colocar ele de frente, muito próximo daqui, ele vai ficar estourado, igual ele tava tendo agora. Mas tá aqui lindo. Todos os detalhezinhos dele em hot stampzinho, como vocês podem ver. E é basicamente isso, não tem nada nele. Eu já troquei os discos dele. Assim que eu recebi os discos dele, eu tinha trocado para os pretos, que hoje estão no meu caderno médio. E eu acho que eu já expliquei pra vocês que eu coloquei esses discos G aqui porque eu precisava de mais espaço nesse caderno médio para os meus desenhos e estudos. E esse aqui podia se manter com o disco M, porque ainda vai demorar muito tempo pra eu precisar trocar folhas desse caderno aqui. E quando eu precisar, eu posso só arquivar elas. Diferente do meu caderno médio, que eu preciso constantemente de mais espaço nele. E eu sempre vou estar guardando muita coisa nele, por mais que eu retire folhas. Então, fiz essa troca aí, que eu achei mais inteligente, né? Vou dar uma limpada nele, nesse Ice Grey aqui, que eu acabei de perceber que ele realmente está precisando desse cuidado. Eu não esperava isso, mas está precisando, então a gente vai cuidar. Mas está intactozinho, perfeito. O único defeito que ele tinha, e não tem mais, que eu tava até verificando, era que ele tinha vindo um pouquinho marcado aqui, ó, do Czinho, porque as transportadoras não tomam tanto cuidado assim, porque eles querem entregar o produto que eles estão entregando, tá tudo certo. E o Czinho, ele dá uma amassada na capa, dependendo de como ele vem e de como o caderno é transportado, porque esse aqui amassa, né? Pressionar aqui em cima ele amassa, mas ele já desamassou sozinho. Então tá tudo certo, não tem mais nenhuma coisinha pra falar sobre ele. Ele está perfeitinho. Acho que a única coisa que eu poderia falar sobre ele, que é o mais esquisito e é uma coisa irrelevante, é que ele é um pouquinho amassadinho aqui, ó. Acho que nem vai dar pra vocês verem. Mas isso daqui, tipo, não influencia em nada, não é defeito. Ele não tá rasgado, ele não tá querendo abrir a capa nem nada. E não arrancou nenhum pedaço da capa. Ele só tem um pequeno amassado que veio de fábrica, assim, já. E tá tudo certo, porque também
não influencia na estética do caderno, não influencia na funcionalidade do caderno, nem nada. Tá perfeito aqui. E eu vou falar uma grande realidade para vocês. Não sinto muita diferença de material, tá? Desde o primeiro que eu comprei, que foi esse daqui, até esse, por exemplo. Eu não senti muita diferença de material entre uma produção e a outra. Esse plástico aqui, ele continua tendo a mesma qualidade. Os discos também têm uma qualidade muito boa, muito parecida. E os elásticos também permanecem os mesmos. As folhas, eu acho que são as coisas que dá pra sentir mais diferença quando você muda de uma pra outra. E se eles mudam de fornecedor. Mas, de resto, é tudo muito parecido. O padrão é sempre muito bem mantido. Isso é muito legal. E eu já vi alguns vídeos do pessoal mostrando cadernos inteligentes mais antigos. E o que eu pude perceber, pelo menos minha opinião, né, é que apesar dos anos terem passado e de eles terem mudado alguns materiais na linha de produção deles, foram mudanças para melhor, entende? Então, talvez a única coisa que tenha mudado que eu vi que trouxe um pouco de diferença para outras pessoas que usam o caderno seja aquela parte de dentro, a parte branca, porque aparentemente depois que mudou ela deu um pouco mais de entortada nas capas, mas nada discrepante demais. E é como eu falo pra vocês, se você toma cuidado, geralmente isso não acontece. Tanto é que eu tenho esses 3 cadernos aqui e se vocês olharem, eles não tem nada de tortos, entendeu? Eu tô colocando eles até juntos aqui pra vocês verem, não tem nada de entortado na capa deles. Então, é muito de como você usa e de como as pessoas que estão ali cuidando do caderno, onde você compra, estão levando esse material. Porque às vezes as pessoas deixam, assim, largado, sabe? Além daquele querido ali, nós temos... Eu tô só tirando a caneta, tá, do caderno. Nós temos esse aqui, que é o meu Intelligine Iced Coffee, que vocês já conhecem. A única diferença nele, atualmente, é que eu coloquei esse adesivo da Alice, que eu comprei lá na Daiso quando eu fui viajar. E eu já comprei ele com essa intenção, só que eu demorei um tempo pra ter coragem de fazer isso. Eu fiz até em off, porque eu fiquei com medo de não gostar. E aí eu fiz, e se eu não gostasse, eu ia só tirar e vocês nem iam ficar sabendo. Mas como eu gostei, com o passar do tempo, ele está aqui e estou mostrando pra vocês agora. Esse querido aqui, o único defeito que ele tem é que ele suja muito fácil. Inclusive, a conclusão de que o elástico branco iria sujar muito fácil no meu outro caderno veio desse daqui, porque eu deixei o elástico branco nele. Eu ia trocar para o elástico preto, porque eu tenho um elástico preto para Intelligine. Porém, eu não troquei. Deixei o branquinho aqui mesmo, porque eu também achei que o preto não combinava tanto. E ele suja muito fácil. Eu estou para lavar ele ainda, porque eu tô com medo de lavar e estragar ele, mas eu acho que talvez não aconteça. Só medo mesmo. E é isso. Ele na parte de trás, ele suja um pouco também. De vez em quando eu tenho que estar limpando ele. Eu acho que dá pra vocês verem. Aqui, ó. E ele é um dos mais novos que eu tenho. Tipo, realmente é um dos mais recentes de compra que eu fiz. Ele tem um único defeitinho que aconteceu com ele. Eu não sei como aconteceu. Eu tava viajando. Eu comprei ele antes da viagem. E eu tava viajando e percebi isso. Que ele meio que rasgou um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Essa marquinha que tem aqui meio arredondada é onde abriu um pouco o corinho da capa dele. Mas eu resolvi, eu colei ela no lugar de volta. E se você não presta muita atenção e se você não sabe, você não vê. E aí nós chegamos ao meu último caderno inteligente comprado. Eu ainda não usei esse caderno, ele está intocado, tá? Nada nele foi mexido para uso. Ele foi modificado também, mas nada nele foi mexido assim pra dizer eu já usei, ainda não. Esse aqui é o meu Intelligine Ice Grey. Ele apareceu bem pouco aqui no canal, mas como vocês podem ver, eu também fiz a mesma modificação que eu fiz lá no meu A5. Coloquei o elástico preto. Esse caderno aqui eu pretendo que se torne o meu diário futuramente, assim que eu terminar
aquele diário que eu mostrei já aqui no meu primeiro Journal With Me pra vocês. E eu acho que se vocês pegarem a qualidade desse daqui, que é o último que eu estou mostrando, e comparar com a qualidade do primeiro, é basicamente a mesma coisa, tá? A única diferença aqui é que eu tirei o elástico desse porque eu não queria usar esse aqui com elástico. Mas, tipo, eles são muito parecidos, gente. É muito bem conservado esse caderno. Obviamente eu cuido dos meus cadernos bem, né? Mas eu também não sou aquela pessoa que tá, tipo, o tempo todo limpando. Eu não sou aquela pessoa que tá o tempo todo procurando o melhor lugar pra guardar eles em cima da minha mesa. Então, eu acho que vale super a pena, tá? Justamente pelo fato de que eles duram muito. E eles não só duram muito em questão de, tipo, desgaste com o tempo, mas eles duram muito porque você pode só ficar renovando folha neles. Eu, obviamente, tenho muito caderno aqui, mas eu acho que eu já até expliquei pra vocês que a minha intenção tendo todos esses cadernos era justamente trocar os outros que eu tinha por eles e usar somente eles. Porque eu tinha um caderno para diário, eu tinha um caderno para agenda, eu tinha um caderno para desenho e na grande realidade eu tinha mais de um caderno para desenho, porque eu acabava desenhando em folha solta, eu desenhava em um caderno pequeno, desenhava um caderno médio e ficava tudo espalhado. E aí hoje eu posso deixar tudo num lugar só. Aí eu tinha um caderno para estudo e esse caderno de estudo se misturava, tipo, era estudo de desenho, de design, de rede social, de tudo. Então eu separei um só para estudos de desenho. E aí nós temos também um de estudo das escrituras. Temos um de leitura, né? Para eu anotar minhas leituras ali e me incentivar a estar lendo com mais frequência. E tudo isso era um caderno diferente ou mais, tá? Então, realmente, fiz todas essas mudanças para que eu pudesse ter os cadernos que durassem mais. E eu só arquivasse o que eu quisesse arquivar depois e jogasse fora o que eu quisesse jogar fora. E ainda assim continuasse com o mesmo caderno. E não precisasse ficar juntando tantas coisas assim, no fim das contas. Essa pessoa que acabou de aparecer aqui é o meu marido, que está deitado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês aí, se vocês estão pensando em comprar um caderno inteligente, a tomar essa decisão. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e